Aê, começando mais um episódio do Fala Aqui Podcast. Hoje, como vocês puderam ver, a gente está de cenário novo, né? Então, você que quer gravar o seu podcast, pode entrar em contato com a gente, @Estúdio Nando Moraes. Tem nosso link lá no Instagram, aqui no YouTube também tem um link de contato. Então, você que tem seu sonho de gravar seu podcast, você tem sua ideia e quer tirar do papel, quer tirar da sua cabeça, entre em contato com a gente que a gente vai botar para frente seu projeto, tá bom? Vamos lá, sem falar muita coisa, nossa convidada aqui é uma amiga, uma pessoa especial. Ela trabalha com marketing digital já há alguns anos e como isso é um assunto de muito interesse, a gente vai debater bastante isso aqui com ela hoje. Minha convidada é Alice Floro. Olá, pessoal, tudo bem? Prazerzaço estar aqui. Obrigada, Nando, pelo convite. Não tinha nem roupa para isso, minha gente, porque esse podcast é maravilhoso. Tô Não é muito pouca merda feliz. não, Não é pouca merda, não, é muita coisa. é um Tô balde muito cheio. feliz de estar aqui, de estar aqui representando aí essa galerinha que vem com tudo nesse cenário que está crescendo cada vez mais, que é o marketing, né? E o marketing digital. Não, marketing digital hoje está cada vez mais em alta, né? E Exatamente. eu vejo que muita gente se confunde. E até clientes meus que chegam aqui e dizem, Nando, eu queria trabalhar muito o marketing da minha empresa. Queria que você fizesse um design. Entendeu? A galera Exatamente. realmente não sabe como se expressar, não sabe direito o que é o marketing. Entendeu? Então a gente acho legal a gente debater um pouco sobre esse assunto, até para as pessoas poderem entender mais sobre o marketing digital em si. Mas antes disso, quero falar sobre você em si. Você não é de Aracaju. Não, sou Você... ceboleira. Pela cabeça já dá pra imaginar de onde eu sou, né? Sou ceboleira, nasci em Itabaiana. Ah, por Então, que o ceboleira? ceboleiro, porque o povo de lá tem a cabeça do tamanho de uma cebola. Na verdade, Ah, deveria ser do tamanho de uma melancia, né? Porque na minha família tem essa disputa. E também porque lá o comércio é muito forte de cebola, né? Então, com o passar do tempo, acabou pegando essa fama. é Depois veio como o essa povo questão fala do lagarto, ouro. que é papajaca. É, exatamente, é o ceboleiro. Se eu A não me gente engano, Simão cresce. Dias também tem capa bode. Tem os galeguinhos de Porto da Folha, né, que É. chamam. Essa galera aí, esses apelidos que a gente vai trazendo de geração em geração, né? Sim, você é de Itabaiana e como foi no seu início? Você comentou que começou a trabalhar com 12 anos, né? Então É. fala um pouco sobre a exploração da mão de obra infantil. Já começando com o assunto polêmico, né? Mas na verdade é o seguinte, como a maioria das pessoas em Itabaiana, a gente cresce nesse ambiente de venda, né? Mesmo que não queira. Então, na minha família existe muito vendedor. Meu pai, quando a gente morava em Itabaiana, já foi feirante, já trabalhou muito com venda. Então, desde muito pequena, eu realmente cresci nesse ambiente. E aí, com 12 anos, mais ou menos, a gente veio pra cá, pra Aracaju. E aí a gente veio pra cá pro meu pai montar um supermercado, né? Então a gente teve supermercado, então desde os 12, 13 anos eu já atendia no caixa, eu já tinha que lidar com fornecedor, com todo esse universo mesmo, né? Eu lembro até que acho que eu tinha uns 14 anos, eu peguei a primeira nota de R$ 50 falsa no caixa do meu pai, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso aprender sobre dinheiro, porque meu pai levou um prejuízo, fiquei Com 12 desesperada. anos, né? Com 12 anos. Não, não foi trabalho infantil, não, viu, gente? Porque eu tava ali em casa, tava tudo. É, ajuda os pais, É. mas é uma coisa que eu tava vendo até um especialista falando, não me recordo bem o nome, mas que às vezes é importante a família colocar algumas atividades domésticas para os filhos dentro, claro, dentro que isso vá de acordo com a capacidade dele, né? Aham, Se o filho sim. tem capacidade já para poder lavar um prato, lavar um copo, óbvio, vai começar fazendo mal feito. Mas é importante que faça para que ele comece a. É. Você não está explorando da criança. E é lei. Hoje, inclusive, não sei se você está ligado nisso, tem uma lei que fala exatamente sobre isso. Que não é uma exploração você fazer com que a criança tenha obrigações dentro de casa. Na realidade é bom. Eu acredito que se não fosse isso hoje, você talvez não estaria do jeito como você está e você não teria um time empresarial como Ah, você com tem hoje. certeza, com certeza. A gente, nós pais, né, a gente é a porta para o mundo daquela criança, né? Então, eu não tenho dúvida de que tudo isso que aconteceu, essa questão da minha família estar sempre envolvida com venda de alguma forma, contribuiu demais, demais para que eu sempre gostasse realmente desse universo, entendeu? Eu sempre me vi à frente de coisas que gerenciassem empresa, de atendimento ao cliente, essa questão do social mesmo, do tete a tete, porque
porque eu cresci realmente nesse ambiente e foi, assim, totalmente crucial para eu saber lidar com muitas situações, para eu ter realmente esse amadurecimento financeiro bem cedo, para eu saber lidar com essas questões de estar lidando com representante, enfim. Eu acho realmente muito importante para a gente ir inserindo, óbvio, dentro do possível, o adolescente e tal, nesse universo, para ele ir se identificando, né? Se Sim, conhecendo claro. mesmo, entendeu? Até que você vai criar responsabilidades, né? É. Você cria um senso de responsabilidade na criança e no adolescente. Isso é extremamente importante. E outra matéria também que estava lendo recente, falando que em 2050 a gente pode ter uma nova classificação de pessoas no mercado de trabalho, que vão existir os desempregados e aqueles que vão ser inúteis, aqueles que não serão empregáveis, que não vão servir para trabalhar em lugar nenhum, porque muito possivelmente serão substituídos por inteligências artificiais e pelas tecnologias que vêm por aí, né? A gente está vivendo muito esse boom. E eu costumo dizer assim que essa nova geração, a gente já se chamando de velho, né? Essa nova geração aí, ela tem muita coisa preciosa nas mãos. Mas, infelizmente, a maioria Sim. não está sabendo lidar do jeito certo. Porque, assim, por que a gente vê... É claro que existem vários outros fatores por trás disso, mas por que a gente vê tanta gente se tornando milionário, por exemplo, cada vez mais jovem? Porque sabe usar toda essa questão da tecnologia, do tete-a-tete, de você ter essa possibilidade de estar mais perto da sua audiência, de quem vai te comprar o seu produto, serviço, enfim. E tá aproveitando do jeito certo, né? Sim. Então, o mar tá aí, tem muito peixe pra gente pescar, a gente só precisa realmente focar nisso e aproveitar ao máximo as Exatamente, oportunidades, aqueles sabe? que sabem aproveitar bem da ferramenta, tá vindo se destacando. E hoje você vê que tem muita criança, assim, eu tenho amigos que são professores, uma coisa que eu adoro de ter feito, foi ter feito amizades na época da escola. Estudei minha vida toda no CCPA, e hoje eu sou amigo de alguns professores, e alguns já comentaram comigo, sua época é totalmente diferente da época de hoje. E olha assim, naquela época tinha professores que passavam trabalho. Pronto, eu descobri a minha identificação com o audiovisual através de atividades escolares. Entendeu? Aí que entra realmente e a escola também criar esses estímulos para mostrar que assim, que a tecnologia tá aí, que esse universo tá aí, que o mercado tá aí e que ele tá pensando de uma forma diferente do que era anos atrás e realmente inserindo o aluno dentro desse contexto do jeito certo, né? Olha, eu lembro muito bem, eu tinha uma professora, a professora Adriana, que foi minha professora de inglês. Ela passava sempre essa atividade e ela até comentou comigo, um dia que eu encontrei com ela, que até hoje ela passa a mesma atividade para os alunos, que é de fazer um curta, tudo em inglês, tem que fazer tudo em inglês, obviamente. E ela comentou que hoje as crianças sentem muito mais dificuldade de fazer do que na minha época. Velho, na minha época eu pegava uma câmerazinha fuleira, a TechPix da época, e tinha um computador em casa. A câmera mais Sony vendida Vegas, do Brasil. Encontramos uma pessoa que tinha TechPix, né? Era um adulto, né? Então, e aí mexia no Sony Vegas, tentava procurar entender como funcionava e editava. Hoje você consegue fazer tudo aqui. Exatamente. E eles não aproveitam. A gente sabia que a gente só tinha aquele e-mail ali, que era um manual de instruções, né? A minha época também era aquela época de fazer trabalho e ir na biblioteca da escola, ir lá na biblioteca pública, pesquisar. E eu sinto realmente isso, que a gente procurava entender mais a fundo as coisas, porque era mais difícil a gente ter acesso à informação. Eram poucos meios. E aí hoje, com essa coisa de rede social, não sei o que, também veio essa questão de você buscar sempre a perfeição, né? E acredito que acaba realmente interferindo nessa questão de o aluno tá lá sempre buscando o melhor vídeo e fazer vários ao mesmo tempo. E né? também porque a informação tá muito na cara hoje. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Hoje, se você tá com a cafeteira não tá funcionando, o que é que você logo faz? Minha cafeteira tá dando esse problema assim assado. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem um manualzinho ali, que a gente pega rapidinho e descobre como é. O exemplo da cafeteira foi porque realmente aconteceu em casa esses dias. Mas é aquela coisa, a gente tá muito mal acostumado de uma certa forma. E a gente que já veio de uma criação diferente, né? Imagina essa galera que cresceu sem saber o que é uma locadora de vídeo, o que é uma lan house.
Galera, Entendeu? não queria deixar vocês tristes, mas vocês perderam uma época muito boa, viu? Muito Porque, boa. era massa demais. Muito boa essa época. Então, vamos lá. Você veio pra cá, voltando ao assunto Alice Flora. Isso. Você veio pra cá com 12 anos, começou a trabalhar. Era uma mercearia, um supermercado? Era o Era quê? uma mercearia, a gente começou com uma mercearia, depois foi crescendo um pouco mais, mas sempre estava ali envolvida. Claro que, assim, eu estudava. O nome era Mercadinho Itabaiana? É quase isso, né? Não era Itabaiana, porque eu tenho um tio meu que já tinha esse mercadinho Itabaiana. Aí meu pai, né? Em todo canto do mundo tem que existir um supermercado chamado Mercadinho Itabaiana. É. Ou Dois Irmãos, Mercadinho Dois Irmãos, ou sei lá, Mercadinho Padre Pedro. Nossa Senhora Aparecida, não sei o que, não sei o que. É, do meu pai, seu Francisco, um beijo, pai. Mercearia São Francisco. Aí. Em homenagem ao próprio, né? Mas tá dentro do padrão. Tá né? dentro do padrão, ele não fugiu o padrão. E aí, como foi lá? Você se encontrou dentro das vendas? Você chegou a trabalhar com venda? Não. Então, eu trabalhava lá em toda essa parte mesmo de um supermercado, de um mercadinho, enfim, com venda. Então, cresci muito nisso, nesse ambiente, e sempre quis fazer alguma coisa relacionada à comunicação social. Sempre quis muito, assim, e gostei muito da carreira de jornalismo. Então, eu cheguei a fazer jornalismo e, na época, o meu sonho era ser jornalista esportiva, porque eu queria ser aquela mulher do esporte, a Renata Fansen de pano, sabe? Que falava, eu gosto de futebol, né? Então, sempre quis isso. E aí, dentro desse contexto, surgiu uma oportunidade, né? A gente já não tinha mais o supermercado e tal, de eu trabalhar com atendimento direto ao cliente dentro de uma empresa mesmo de marketing que fazia toda essa questão de marketing. Sim. E aí eu fui crescendo, fui gostando cada vez mais de toda essa questão que envolvia estudar fundo público, copy principalmente, e fui gostando cada vez mais desse ambiente e me aperfeiçoando, e estou aí até hoje nesse País das Maravilhas. Mas é bom, é uma área gostosa de trabalhar. Mas com relação à parte acadêmica, você comentou que você não se formou na área, né? Não. Mas você tá meio que na comunicação de uma certa forma, né? Você formou em pedagogia, não fez? E assim, é o que eu costumo dizer, né? Infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem um déficit muito grande em algumas faculdades, em alguns cursos, do que é real, do que realmente é o mercado e do que está sendo passado ali na teoria, né? Não estou aqui dizendo que galera desistam da faculdade de publicidade, de marketing, enfim. Mas eu tive a oportunidade, dentro desse mercado de gigantesco, de estudar e de explorar tudo, de fazer muitos cursos que me possibilitou ter um know-how bacana, entendeu? Que, assim, infelizmente, digo isso infelizmente mesmo, eu já tive contato com algumas pessoas que se formaram realmente na área e que não tinham metade daquele conhecimento, que era mais o da prática mesmo, entendeu? Aquela teoria embasada que você consegue aplicar na prática do jeito certo, entendeu? Isso não é regra. Olha, recente eu estava conversando com um professor meu, Alexandre Chagas. Alexandre, queremos você aqui, tá? Alexandre Chagas foi meu orientador de TCC na época do curso de publicidade. E ele estava até falando que hoje, no curso de publicidade, não vou dizer qual instituição daqui, porém ele, se não me engano, ele e mais outro, são os únicos que realmente são publicitários que estão atuando no curso de publicidade. Atuando no mercado, entendeu? Né? Tem vários professores que têm seus mestrados, seus doutorados, mas não são diretamente do curso de publicidade. Assim, com relação à minha experiência com o curso, foi legal. Não vou dizer que não foi proveitoso, não. Foi. Porém, se eu não tivesse ido atrás de informação por fora, eu não teria aprendido, sei lá, 7/8 do que eu aprendi hoje. Infelizmente, assim, na prática, é o que eu sempre falo para meus amigos, para quem eu conheço de uma forma geral, inclusive, assim, que você se descobriu, você sabe o que você quer fazer profissionalmente, comece a aproveitar toda oportunidade de trabalhar de graça mesmo para alguém que é maior que você, que é referência. Vá lá, bata na porta, fulano, tô me formando nisso, quero saber como é que é isso na prática. É um estágio, mas infelizmente a galera aí que tá crescendo
está cada vez mais focada só em ganhar dinheiro rápido, né? Sim. E, na verdade, você adquirir essa experiência é muito importante antes, porque o mercado está aí, realmente, assim, em todas as profissões, o conhecimento está cada vez mais aberto, bate cada vez mais a nossa porta, e quem não tiver ligado realmente em como é que é na prática, acaba ficando para trás. Fica de verdade. Fica para trás. E aquela coisa, assim, aproveitar cada vez as oportunidades, por mais que você não ganhe dinheiro naquela hora, mas lá na frente você vai ganhar muito mais, porque você já vai entrar no mercado de trabalho tendo um posicionamento de mercado diferente. E uma coisa muito importante aí, que você até não citou, só complementando sua fala, networking. Você trabalhar numa boa empresa que já tem um nome, você vai conhecer bons clientes, que futuramente podem ser até seus clientes. Eu costumo dizer que network é muito mais importante que dinheiro. Network faz você fazer dinheiro. Exatamente. Porque tudo hoje em dia é conexão, sabe? É uma adaptação da frase, né? Às vezes não tem dinheiro, mas tem bons amigos, né? Exatamente. Eu quero ter 1 milhão de amigos para cada um me dar R$1, né? Mas é por aí mesmo. E com relação às empresas que você já atendeu, eu sei que quem trabalha com marketing, quem trabalha com planejamento, tem certas dificuldades, porque a gente precisa entender de tudo. Sempre costumo falar que a gente tem que estar sempre atualizando o nosso repertório cultural e mental. Exatamente. E você falou que já trabalhou para motel e vendedora de Viagra natural. De Viagra natural. Olha como é que você trabalha. Não era simultâneo, não, né? Não. Podia ser, né? Mas não era não. Assim, eu tenho muita experiência. Podia rolar uma collab assim, aí, né? Parcerias, né? Não pensei nisso na época. Ó. Mas assim, para você ter noção de que tudo é cliente, tudo é entender do cliente, né? Não importa o que você vende. Se você estiver vendendo uma caixa de lápis de cor, on ou offline, você precisa entender como é que aquela pessoa que vai comprar seu produto tá pensando naquele momento. Sim, claro. Então, é interessante realmente saber que, assim, vários segmentos estão cada vez mais acordando para isso. E dentro desse contexto já tive essa experiência de motel mesmo, de fazer, por exemplo, campanha de tráfego pago, e trabalhar bastante esse público. E Viagra também, na época a gente fez uma landing page, né, que a gente chama que é um sitezinho mais curto, mais enxuto, para ele vender realmente para o Brasil inteiro, e deu super certo. Tudo no final das contas é você entender quem vai comprar aquilo ali antes. E com relação ao motel, como é que você identifica o público do motel? No caso desse motel, o que é que acontece? É um motel, mas eles têm um público gigantesco. Foi um motel em Itabaiana, né? Eles têm um público gigantesco de quê? De caminhoneiro. Que passa por ali e que, por motivo de estar esperando a carga ser liberada, uma coisa ou outra, eles estão precisando de um lugar para dormir, rápido. Sim. E aí é uma galera que, como qualquer pessoa, tá ali querendo olhar para o custo-benefício, né? Porque então, a gente já pensa logo em motel, já pensa logo na parte sexual da coisa, né? Exatamente. Então, a gente apresentou... Esse foi o nosso principal público-alvo, para você ter noção. Então, a gente apresentou isso. A gente apresentou o motel como uma possibilidade rápida e barata de você, caminhoneiro e enfim, quem está passando ali, descansar para aguardar a sua carga ser liberada e seguir estrada, né? Porque Itabaiana, terra dos caminhoneiros, né? Tem muito isso. O público desse segmento lá, eu já trabalhei bastante esse público lá eu costumo dizer que lá em Itabaiana a gente monta um caminhão do zero, né? Então... Tudo lá, você consegue trabalhar um pouquinho dessa questão do marketing on e offline. E no caso do motel foi mais ou menos isso. Tanto é que esse motel, eles têm uma passagem específica para o tamanho dos caminhões, né? Que não é o tamanho do carro normal. Entendi, então, algo já exatamente, adaptado, né? Adaptado. Eles entenderam que é um público muito grande para eles e começaram a nadar aí nesse mar, entendeu? Eu nunca pensei nisso. Pois é, a gente já vai logo pro... mas aí onde está o lance do marketing, da publicidade. Às vezes você pensar fora da caixa, né? Exatamente. Peraí, não vamos confundir. Eu já falei no começo que não era a mesma coisa. Então vamos diversificar isso aqui. Marketing e publicidade não tem nada a ver.
Publicidade, você vai veicular talvez algumas campanhas que você tenha preparado no marketing. Isso, tá? exatamente. Marketing, você vai suprir uma necessidade daquele cliente ou do seu público-alvo através de um produto ou serviço que você vai estar oferecendo para suprir aquela necessidade. Nesse caso, Exatamente. o caminhoneiro que precisava dormir, né? É o que a gente chama de persona, por exemplo, né? É o Bob, algumas pessoas chamam de Bob, que é o quê? É você entender quem é o seu público principal, digamos assim, né? O que é o Bob, basicamente? Como é a possibilidade de você construir um cliente perfeito para você, digamos assim. Uhum. Se você hoje fosse construir mentalmente um cliente perfeito para você, Joãozinho. Quem que é Joãozinho? É aquele cara que tem entre 40 e 60 anos, que é casado, que tem 3 filhos, que passa o dia todo no trabalho, que chega em casa e quer descansar. É aquela mulher que é fitness, que é empoderada, que não quer ter filho, que tem uma vida totalmente saudável. É aquele adolescente que tá o tempo todo no TikTok, que gosta muito de fast food, entendeu? Uhum. Então, com base nessas características do que seria o cliente perfeito para consumir aquele seu produto ou serviço, você monta o seu Bob. E o que isso possibilita? Possibilita que você entenda realmente a fundo quem é o seu cliente, como ele está pensando dentro daquela rede social, dentro daquela plataforma, e possibilita que você venda o seu produto de uma forma melhor, porque você vai conhecer mais a fundo aquelas pessoas que você está entregando aquilo, né? Exato. E além de estrategista digital, você trabalha também como copywriter, né? Que é Isso. a famosa redatora, né? Assim. Por que agora a galera tá usando só copywriter? Copywriter. Então, redator, ele trabalha mais nessa área de publicidade, vinculado à questão da publicidade. O copywriter, ele é aquele profissional responsável pela escrita persuasiva de todas as formas dentro do marketing. Ou seja, se você quer criar, por exemplo, um curso no Hotmart e você precisa de um escopo ali do texto de como que você vai apresentar aquele curso. Então, você contrata um profissional de copywriter. E contrata também uma equipe que faça a gravação do curso. Uma equipe, tamo aí. Ali. Nando Moraes, arrasta pra cima, que é sucesso. Isso mesmo, galera. A gente também tá trabalhando com a parte de gravação de cursos. Não é somente podcast e fotografia, não. Mas a gente faz, sim, cursos para Hotmart, toda a parte de preparação. Imagine só, que tem estúdio de fotografia, estúdio de áudio e estúdio de audiovisual, que seria essa nossa parte aqui de gravação de curso e podcast. Então você vem para cá, faz suas fotos, faz todo o seu conteúdo, a gente hospeda no Hotmart e agora a gente também tem aqui uma copywriter também para poder trabalhar com a gente. E tem um gerente de marketing aí para você vender, para você alcançar a galera certa através desses seus cursos. Fica a dica. Já fazendo jabá, siga a gente, Estúdio Nando Moraes, e siga @agência Floro. Ou Alice Floro, só procurar também lá que vão nos encontrar. Sim, vamos lá, eu lhe interrompi, mas continue falando sobre o copywriter. O profissional que ele é responsável realmente por essa escrita, assim, pela comunicação de escrita mesmo, que você vai usar como base para escrever qualquer tipo de texto, de comunicação visual mesmo, dentro de como você vai anunciar o seu produto. Então, um outdoor ou uma página de vendas que você vai fazer para vender o seu curso online, qualquer tipo realmente de influência que você precisa ter através da escrita para a sua venda dar certo, você contrata um profissional de copywriter. É o mágico das palavras. Sim, entendi. E com relação à parte de estrategista digital, queria que você falasse mais como é esse trabalho de ser um estrategista digital. Como é que você trabalha com a parte de consultoria? Como é que funciona esse trabalho que você faz? Estrategista digital, primeiro, eu costumo sempre dizer assim para os meus clientes que é importante a gente entender que diretamente não existe marketing digital, existe o marketing. O digital é uma área gigantesca, uma plataforma, isso que você tem um espaço gigantesco para oferecer seu produto ou seu serviço. Mas por que eu sempre falo que existe o marketing digital e que ele está dentro do marketing? Porque a gente vê cada vez mais essa necessidade que as empresas têm de Alice, eu preciso ter um Instagram bonito, preciso vender, preciso gravar vídeo e tal, gravar reels, não. Mas
acaba acontecendo uma deficiência daquilo que você vai transmitir através das suas redes sociais com o que está acontecendo, por exemplo, na sua loja física, entendeu? Sim. Então, eu costumo dizer sempre que é importantíssimo, antes, inclusive, de você investir altos valores em marketing digital, você tem uma pessoa que entenda da sua empresa, entenda principalmente quais são os pontos fracos da sua empresa atualmente, para fazer com que, através do marketing, aquilo ali seja sanado, entendeu? Então, o marketing digital existe, é forte, é gigantesco, é como o Bill Gates fala, né? Que no futuro existem as empresas que estão fazendo negócio dentro do digital e as empresas que estão fora dos negócios. Então, não existe empresa nenhuma que vai se sustentar daqui para frente se ela não tiver realmente uma boa base, uma boa casa digital, uma boa casa virtual. E coisa que a pandemia mostrou para muita gente. Sim, sim. Existiu, assim, teve esse lado bom, digamos assim, né? De mostrar realmente às empresas que elas precisam estar bem posicionadas no mercado digital de uma forma geral, né? E quem começou a investir nisso na época da pandemia, hoje em dia está muito bem. Quem continuou. Quem não viu aquilo ali somente como uma válvula de escape e depois deixou para trás, né? Principalmente quem tem loja física, sabe por quê? Porque assim, eles souberam aproveitar uma fase em que o cliente deles estava todo mundo em casa e que eles podiam continuar vendendo aquele produto, aquele serviço, e agora está voltando esses clientes que eles conseguiram adquirir, sabendo se posicionar no digital, a maioria está fidelizando. Porque estão conseguindo transmitir justamente essa atmosfera que eles estavam transmitindo no virtual, no físico também. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que marketing digital existe, é extremamente importante para cada empresa, mas ela precisa estar muito bem atrelada com o que está acontecendo, principalmente para quem tem um negócio físico. E para como que você está atendendo. Principalmente, uma das coisas que eu vejo acontecendo muito é o quê? É o dono da empresa, ele querer investir muito nessa questão de marketing, e ele ter uma deficiência muito grande na linha de frente, que é a questão da equipe de venda. Entendeu? E a gente não pode trabalhar, a gente precisa deixar de pensar essa questão de marketing de venda de uma forma separada. Claro. Porque o que é que acaba acontecendo? Você caminha por um percurso gigantesco do mercado digital através de um marketing que pode ser até bem feito, mas você não consegue fidelizar o cliente porque ele chega na sua loja, ele não é bem tratado, porque as vendedoras estão com cara feia. Você não tem uma base, né, para poder fazer isso daí, né? Se a sua equipe não está preparada, não adianta você fazer uma boa campanha de marketing, fazer um bom trabalho, se por trás você não está preparado para isso. Se você não consegue receber aquilo tudo que vai chegar para você, entendeu? Exatamente. Eu já passei por situações do cliente sentar comigo e dizer assim, Alice, eu tenho, sei lá, 10 mil reais para investir aqui em marketing, vamos jogar tudo em campanha de tráfego e tal. E eu digo, não, para, respira, vamos lá, sentar. O que é que acontece na sua empresa? Como é que está a sua equipe de venda? Quais são as suas principais dores hoje? O que é que você acha que está tendo de ruído de comunicação entre quem está vendendo seu produto, quem é o seu prestador de serviço ali, seu colaborador, e quem está vindo, tanto dentro como fora das redes sociais, entendeu? Então, é importante entender isso para que realmente o trabalho do estrategista digital, ele tenha o resultado esperado. Entendeu? Porque o que é que a gente vê acontecendo muito? É justamente isso, de você ter um perfil no Instagram arrumadinho, que você posta todo dia, que é super bonitinho e tal, batata frita, como diz você aí. Eu tô procurando aqui porque você me lembrou um negócio aqui, que acho que seria legal mostrar. Que nem uma coisa que é importante, você fala que o marketing digital está dentro do marketing tradicional, vamos chamar assim. Exatamente. Nessa campanha aqui, a gente está trabalhando basicamente o marketing de guerrilha, né? Maravilhoso, aqui. Pô, a ideia é genial, você fazer uma faixa de pedestres, formar uma batata do McDonald's, né? Exatamente. Beleza, isso não é uma estratégia de marketing digital, isso aqui a ideia é atingir todas essas pessoas que estão passando por aí que vão se tocar nessa ideia, exatamente. Né? Você está vendendo a marca. Porém, você vai estar utilizando os meios de comunicação através da internet para poder veicular também
essa Para propaganda. dissipar aquilo ali, né? Isso é o que a gente Isso aí. dentro do marketing chama de branding, que é o quê? Que é fortalecimento da marca mesmo. Sim, E o McDonald's, a Coca-Cola, são as principais referências de com branding certeza. mesmo, porque eles trabalham justamente isso, né? A Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola não vende para você, toma aqui esse refrigerante e compra. Eles Não. vendem o quê? Eles vendem um momento lindo em família, porque o seu Natal O precisa ter conceito, Coca-Cola para ser emocionante e tal. E através dessa emoção que eles fortalecem esse branding e essa ideia de que o seu Natal, a sua festa em família, a sua reunião, ela vai ser muito mais bacana se ela tiver o tiver produto da Coca-Cola. É Com certeza. o famoso vender sem querer vender, né? Então, é exatamente muito importante isso, porque isso mostra Uhum. que o marketing de qualquer empresa, a gente está falando de uma Uma mega empresa, mas assim, qualquer empresa, negócio local, precisa ter o marketing digital ajustado com o que está acontecendo dentro da sua empresa, com a sua equipe de venda, com quem está ali na sua linha de frente, e o que está acontecendo no marketing de uma forma geral, que é o Sim. offline, quando você tem a possibilidade de trabalhar um outdoor, de trabalhar panfleto na rua, tudo é válido, entendeu? Já teve cliente que chegou pra mim e disse: ai, Alice, eu me arrependo tanto porque, olha, eu conheci você agora e semana passada eu gastei rios de dinheiro com panfleto. Falei: não, calma, mas não é dinheiro perdido. Com Tudo certeza depende não. de como você vai colocar no papel o quanto aquele investimento vai trazer de retorno. Seja ele de branding, que é justamente isso, fortalecer a sua marca, e seja ele também de venda direta, né? Quanto de cliente que você trouxe através daquela ação, Olha, entendeu? eu atendi uma cliente lá de Lagarto, de uma clínica. E aí ela disse, não, eu queria fazer algumas campanhas isoladas e queria divulgar mais os meus serviços. Aí fiz algumas fotos lá, a gente fez um vídeo comercial e tudo. Aí ela, mas eu não sei se o meu público vai receber bem isso daqui, não. Aí eu, beleza, peraí que eu vou estudar seu público. Quem são eles, né? Aí comecei a ver o perfil dos clientes, tudo. E onde é que estava o público dela? Para Lagarto. Rádio. Tava no rádio e no Uma coisa. panfleto. Uhum. Então a gente não adiantava ela gastar dinheiro, porque realmente ela iria gastar dinheiro, ela não ia investir não. Se colocasse em rede social, fazendo anúncio, fazendo tráfego pago. Mas ela teve muito mais retorno fazendo Sim. panfleto, entregando no centro por volta de meio-dia e colocando anúncio na rádio local. Exatamente, é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. O digital não é tudo. O digital não é tudo. A grande sacada é essa, o digital não é tudo. O digital é extremamente importante, porque seu público tá ali. Hoje em dia você vê o quê? Você vê uma criança, meu filho de 7 anos, ele abre meu celular, ele já vai direto no YouTube, ele já sabe que ele vai ver, nananana. E você vê um idoso de 60, 70 anos com WhatsApp, com Instagram. Sim. Tá todo mundo no digital. A gente tá vivendo essa era de disrupção mesmo, daquela era que realmente tinha que ir ali na biblioteca da escola para pesquisar um trabalho com essa galera que já nasce com o celular nas mãos. Mas às vezes o idoso não recebe a informação. Exatamente. Aí é que tá. Você estudar. Ou ele recebe e ele não faz parte do público-alvo. Exatamente. Ou ele recebe e ele não tá recebendo aquilo ali do jeito certo. No digital. Entendeu? E aquilo, por exemplo, quando você tem um cliente que você entende que consome muito o marketing tradicional, qual que é a grande sacada? Não é você deixar de investir tudo no tradicional para você ir para o digital e gastar rios de dinheiro com campanhas de tráfego pago e tal, e vídeo e Instagram bonitinho que você sabe que não vai converter em venda. É o quê? É você dividir esse gasto, dividir esse investimento para você entender como é que seu público está pensando, como ele está agindo, como que ele vai receber o seu produto ou o seu serviço quando ele está ali ouvindo rádio e quando ele está ali nas redes sociais, entendeu? Então, o importante é você estar sempre à frente do seu concorrente, no sentido de se apresentar primeiro para o seu cliente, entendeu? Então, seu cliente consome rádio, continue investindo no rádio, mas divida a atenção do seu investimento com o mercado digital. Aí você vai estar, sim, trabalhando o marketing do jeito que tem que trabalhar, que é o quê? O digital e o offline, né? Deu uma doideira aqui. Pronto.
Então, mas é exatamente isso daí, você fazer a transição. E às vezes você está investindo muito num determinado meio que está sempre no digital, 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 ou então está sempre no rádio, 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 e você não Exatamente. conquista talvez um novo público, É, né, que se encaixe dentro da sua persona, que se encaixe dentro que seja o exatamente. seu Bob, né? Aham, exatamente. Tudo é o quê? É o time de compra. E aí você precisa entender qual que é o time de compra do seu público quando ele está ouvindo um rádio. Por exemplo, se você vai oferecer um empréstimo consignado Sim. para, né, aposentado, pensionista e tal, que é um público que ainda ouve muito rádio, vai existir uma comunicação que vai ser assertiva para você conversar com esse público através de uma campanha no rádio. E Claro. vai existir uma forma clara de você conversar com esse público quando eles estiverem nas redes sociais, entendeu? Então, o importante é você entender isso. Como o seu público está se comportando, o que que ele espera receber do seu produto ou seu serviço quando ele está ali naquela plataforma. Entender e divulgar aquilo do jeito certo. De jeito certo, passar a mensagem sem ruído. Passar a mensagem sem ruído. E o que esperar do marketing do futuro sobre inbound e outbound? Marketing do futuro, tá? E uma coisa que a gente conversa muito, assim, eu e os meus clientes, né? Quem eu sento para conversar sobre isso, porque existe justamente esse time, né? De a gente tá vivendo essa questão da era da disrupção, da galera que já estava muito adulta quando houve esse boom todo de rede Sim. social, isso e aquilo, e teve que se adaptar, e essa galerinha que já tá aí nascendo com o poder todo nas mãos, né? E Crianças de 2, 3 anos já sabendo ignorar anúncio no YouTube. Menino, eu vi essa semana que um menino de 4 anos pegou o celular da mãe e comprou simplesmente 15 mil picolés no cartão de crédito da mãe e tá aí. O que ele vai fazer com tanto picolé? Tem que trazer aqui para Aracaju, né? Porque tá Tá calor quente, aqui. tá punk. Mas para você ter uma noção de que, assim, é muito fácil comprar e vender na internet hoje em dia. Todo mundo tá vivendo isso. Mas o que a gente pode esperar do marketing do futuro? A gente precisa entender, e as empresas precisam acordar para a necessidade cada vez maior de você estar vivendo essa era do marketing digital, do mercado digital, e de você precisar ser humano cada vez mais. Justamente por isso, entendeu? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais humano a gente precisa ser. Porque essa galerinha... Seja falta também, né? Da humanização. Sim, exatamente. Essa galerinha já tá nascendo muito com esse poder realmente de compra nas mãos. Então, eles estão cada vez mais críticos. E o que acontece? A gente acaba esquecendo, por exemplo, que a gente tá numa rede social e que o nome é rede social. A gente tá ali para criar conexão. A gente não tá ali para vender. Não existe rede social para a empresa vender. A venda é uma consequência de uma conexão que você cria com alguém que está precisando ali do seu produto ou do seu serviço. Perfeito. Entendeu? Então, é justamente entender isso, que você precisa ser cada vez mais humano. E qual que é a grande sacada? Que entendendo isso, a gente precisa entender também a diferença entre a humanização e a personalização. Muitas empresas acabam que estão meio que pecando nesse sentido, porque estão querendo muito entrar nessa onda de que eu preciso aparecer para vender, gravar vídeo e tal, e Instagram bonitinho, mas eles esquecem de mostrar a real essência deles, entendeu? Por exemplo, se você está falando de uma clínica, o seu cliente, a sua audiência, ela não está muito preocupada com quem é o dono da clínica. Mostrar foto bonitinha lá do dono da clínica. É óbvio que isso é importante. A gente só compra de quem a gente confia. E a gente precisa saber quem está por trás ali daquela empresa, quem que está fazendo aquele hambúrguer que está chegando na nossa casa, como é que a construtora está construindo aquele empreendimento que vai mudar a vida de Aracaju, isso e aquilo. Mas assim, por exemplo, no caso da clínica, se você está tratando, por exemplo, de uma clínica que trata de crianças autistas, o pai e a mãe de uma criança autista não está muito preocupado com quem é o dono da empresa. Ele está preocupado, de uma forma geral, com quem está
atendendo o filho? Sim. Como que ele está sendo tratado, entendeu? Como é que vai ser a evolução dele? Quem são os profissionais? De onde os profissionais vieram? O lado humano também dos profissionais. Então, é justamente entender essa junção das coisas, que é a diferença, né? Que o meu grande guru aí, Rafael Reis, fala muito bem sobre isso. Da humanização e da personalização. Humanização nada mais é do que você ter ali um Instagram que você usa para mostrar o seu trabalho e você bota uma cara de alguém ali para aparecer e dizer, gente, bom dia, estamos abertos. Ponto final. E a personalização é quando você realmente usa aquela rede social para mostrar a sua essência, mostrar a essência da sua empresa, quem está por trás, se você tem uma loja de roupa, como que você tá, o que está levando você a escolher aquelas peças ali para a coleção de outono, como que você está preocupado com a costura para as meninas, se aquele tecido é bom, se não é, de onde você veio, de onde surgiu a sua paixão pela moda, por esse universo, entendeu? Então, é justamente entender essa diferença e entender que a gente está justamente vivendo essa fase de que a nossa audiência tem cada vez mais poder nas mãos. E o que faz a gente se conectar de verdade com o nosso cliente é essa humanização, é comprar de quem a gente confia, é conhecer o que existe por trás daquela empresa, os princípios, o posicionamento, entender por que você tem que, por que eu, cliente, tenho que comprar esse celular na sua empresa e não no outro concorrente, entendeu? E aí é que entra toda essa questão de humanização, de personalização, mostrando realmente quem você é, sem uma coisa forçada, sem uma coisa muito mecânica. Se você parar para analisar, isso tudo que você está falando tá me vindo na cabeça Magazine Luiza. Perfeito. Colocar a Lu, né? A Lu para poder ser aquele mascote e meio que personificar a empresa, né? Exatamente. Eu estava falando, inclusive, com um cliente antes de vir para cá hoje pela manhã e eu dei exatamente esse exemplo da Magazine Luiza. É claro que a Luiza lá, ela tá mais preocupada em gastar os milhões dela em Paris. Ela não vai estar aparecendo todo dia. Então, como ela já criou essa conexão, porque você vê que a gente sabe quem é a Magazine Luiza. A gente sabe de onde veio a Magalu e a história da empresa. Então, ela entendeu que o público dela está vivendo uma nova fase, que o público dela está consumindo uma coisa diferente, que é essa ideia do avatar, Quem falou muito bem sobre isso foi o próprio Luciano Hang, da Havan. É um cara que resolveu aparecer. Sim, Ricardo exatamente. Eletro já vinha com isso, basicamente, de todos os anos para cá. E você Com a vê... ideia do o Ricardo ficou maluco. Mas você traz tá maluco. Você traz isso daí pro cliente e de uma certa forma gera uma intimidade do cliente com a empresa, né? Exatamente. É justamente onde entra aí essa questão de você mostrar a sua essência. O Ricardo Eletro, ele tem uma forma de se comunicar com o público dele que dá certo, que é isso, do homem tá maluco e pá, baixaram os preços, isso e aquilo. A Magalu criou a própria linha dela de posicionamento mesmo e deu certo. Por quê? Porque conectou e a gente tá vivendo cada vez mais e tá percebendo cada vez mais essa necessidade mesmo de... E isso vem da vida toda, pô. Se você for pensar em propagandas bem antigas, pronto. Que entrou até no Guinness Book, o Menino Bombril. Sim. Já era Exatamente. um avatar que tinha da Bombril para poder se comunicar com o público. Né? Só que o que acontece? Falando do digital agora, a gente vive agora uma disrupção também no sentido de que, antigamente, quando as redes começaram a surgir, era muito mais fácil de vender, porque a concorrência ainda era menor. Então, a gente vivia aquela fase que a gente chama de catálogo da Hermes. Você postava uma foto da sua caneca ali no seu Instagram, colocava o valor e você conseguia vender aquilo ali. Porque as pessoas ainda estavam acordando para essa coisa do virtual, de conectar e tal. Ainda estava amadurecendo isso. Hoje você tem como fazer pesquisa. Hoje você faz pesquisa o tempo todo. Você compra uma coisa, você vai ali no Reclame Aqui, você sabe se aquela empresa é segura ou não, entendeu? É realmente o poder todo nas mãos do seu cliente. Então, você precisa mostrar, você precisa criar essa conexão de segurança para quem está ali precisando do seu produto
todo o seu serviço, porque é isso que vai fazer você vender. Aí é que entra uma estratégia de marketing que vai estar ligada ao que você está fazendo no offline, a como a sua empresa está atendendo o seu cliente quando o seu cliente chega do virtual ou não, fisicamente na sua empresa, Sim. e o que você está passando no virtual. É indissociável, né? Não adianta nada você tá lá com o Instagram bonitinho, cronograma de postagens, isso e aquilo, e tudo seguindo uma estética e tal, se aquilo ali não vende. É um Instagram, pra mim, disfuncional. Bonito, porém Sim. disfuncional. Você Entendeu? tem número, às vezes, tem número, views, mas não tem converte. venda. Não converte. Não tem venda, exatamente, entendeu? Por quê? Porque você esquece que quem tá por trás daquela tela ali, procurando pelo seu serviço, é uma pessoa como você. Então, você tem mesmo que acordar e, por exemplo, tem muita loja de roupa aqui em Aracaju que tá fazendo isso de uma forma muito massa, e eu tô vendo crescer, que é justamente mostrar o processo de compra em São Paulo, quando vai escolher coleção, voltar e mostrar, escolhendo que peça que vai combinar com outra peça, e jogar esse tipo de pergunta pro cliente que tá ali acompanhando. Meninas, o que vocês acham? Esse cropped aqui de carnaval combina mais com shortinho jeans, com essa calça, não sei o quê, porque é isso que cria conexão. A gente tá, antes de qualquer coisa, dentro de uma rede social. Então, ninguém tá lá para comprar. A gente não gosta de comprar. Não adianta você fazer, como você falou, fazer todas as postagens programadas, mas deixar tudo certinho e colocar assim, não, eu vou postar tal horário, que o horário do meu público é esse. Se você não for lá e responder os comentários, não socializar, o Instagram vai parar de entregar Exatamente. o conteúdo. Você vai estar trabalhando só a estética do seu Instagram, que também é importante, porque aí a gente volta nesse tema de branding. É a fachada online, né? Exatamente, é a fachada online. O Instagram e as outras redes sociais são a fachada online da sua empresa. Então, é importante que tudo esteja em sintonia. Em harmonia, mas, em harmonia, exatamente. Mas não é só isso. Não é só isso que vai fazer vender. Você precisa de uma estratégia no sentido de saber como você pode mostrar a sua essência através daquelas redes sociais para você criar essa conexão com o seu público. E aí sim, como consequência, acontece a venda, né? É muita coisa. É um trabalho de formiguinha também. Você está fazendo ali todos os dias aquele trabalho. Uma frase também que eu ouvi recente de uma moça que grava alguns tutoriais no YouTube, Ana alguma coisa, não lembro bem o nome dela, mas ela falando que constância também é engajamento. E você não perder a sua constância de postagens, ter sempre conteúdo. Porém, é aquela coisa, você tem que trabalhar isso de uma forma que converta em vendas. Exatamente. E ver se isso também é a sua praia. Se aquilo ali realmente está valendo a pena para você investir ou seu tempo, ou seu dinheiro. Acho que tempo às vezes vale muito mais que dinheiro. Mais que dinheiro. Por exemplo, eu, no ano passado, a minha última postagem de 2022 foi em fevereiro. Depois eu só vim postar em dezembro. Mas ano sabático, você foi um tirou. ano sabático do Instagram. Porém, eu não deixei de trabalhar. Para mim, o boca a boca funcionou muito. Um cliente indicando o outro e tudo. E chegou um momento que assim, eu estava trabalhando tanto com o Instagram, com contas de clientes, que eu estava deixando o meu de lado. Aí foi que veio a ideia, não, preciso ter conteúdo, preciso trabalhar mais minhas redes sociais. E aí foi quando veio até a ideia do podcast para poder conversar e ter conteúdo também para poder passar, sabe? E a gente precisa muito dessa constância. Muito, assim, eu ouço muito isso dos meus clientes, das pessoas que me procuram, que, eu nunca vi necessidade de trabalhar as minhas redes sociais, meu Instagram e tal, porque minha agenda é sempre cheia. Aí eu sempre falo isso, né? Tá, mas se a sua agenda é cheia, sem você trabalhar isso, imagina quanto você vai faturar, quanto você vai crescer profissionalmente, né? Porque dinheiro é consequência. Se você trabalhar do jeito certo, nas suas redes sociais e o fidelizar marketing. os seus clientes que você já tem. Fidelizar, exatamente, entendeu? E aí é que tá uma grande sacada, que tudo tá muito conectado, assim, se você... Porque, assim, existe o lado das redes sociais, rede social, né, que a gente tá ali pra ver outras pessoas, pra ver o artista que se separou de não sei quem, que tá namorando isso e aquilo, mas, assim, por um outro lado... a gente também precisa lembrar que essas redes sociais são uma empresa. E empresa precisa o quê? Precisa faturar. E essa é a grande sacada. Quando você não mantém essa constância,
de engajamento, você não entrega o que o Instagram, o Google, o Facebook, o YouTube precisa para manter os clientes deles, que são a sua audiência, conectada, entendeu? Claro. Por que o Instagram mudou tanto de uns anos, de quando surgiu o Teco-Teco para cá? Porque eles viram que eles estavam sendo ameaçados. Opa, a galera tá passando menos tempo aqui na minha rede e tá indo ali para aquele cara. Não vou deixar isso acontecer. Vou mudar a minha forma de entregar conteúdo, vou entregar mais vídeo que foto. Tentaram comprar também, Tentaram comprar, né? O que aconteceu anos atrás com o Snapchat. Snapchat. E aí eles perderam de ganhar uma grana, porque não luta com um tubarão desse, pelo amor de Deus, você vende e pronto, entendeu? Então, eles sentiram isso, sentiram que eles estavam perdendo força, e aí eles tiveram essa ideia de retrair um pouco mais a entrega de imagem, criativo e arte, e entregar mais conteúdo, possibilitar que as pessoas vissem mais conteúdo, porque eles, enquanto empresa, se sentiram ameaçados, né? Sabe uma marca que foi comprada aqui no Brasil por uma gigante porque estava atrapalhando? A Guaraná Jesus. A Guaraná Jesus. Foi a Guaraná Jesus. Vendia mais no Maranhão, acho que é Maranhão. Vendia mais no Maranhão do que a própria Coca-Cola. Aí até que a Coca-Cola chegou, não, peraí, Guaraná Jesus, nem assim não. Venha pra cá. Comprou. Tanto que se você olhar, tem lá, a Guaraná Jesus, Coca-Cola compra. Coca-Cola. Agora a gente tá vendo mais a Guaraná Jesus chegando por aqui. Antes era difícil. Era. Inclusive eu provei e não gostei. Mas tem uns amigos nossos aí em comum que estavam provando aí, postando foto. Não dá pra ficar do lado da Guaraná Jesus, mas assim, é questão de gosto. Mas é aquela coisa, lá é tradição. É tradição. É que nem Tubaína pra gente Exatamente, e saudade de Tubaína, inclusive. É tradição lá e é aquela grande sacada. Se você não pode com o inimigo, meu amigo, junte-se a ele, enquanto é tempo, entendeu? Aproveita as oportunidades para você fazer o que é certo e pronto. Infelizmente não aconteceu com o Snapchat, né? E aí o Instagram acabou superfaturando ainda mais com a ideia de criar esses stories e tal, né? Então é justamente isso, é entender que, por exemplo, partindo um pouco para o Google também, o Google é basicamente isso, é você, enquanto empresa, alimentar o Google com o maior número possível de informações, porque isso vai fazer com que o cliente do Google, que é a audiência, tenha a sua dor, o seu desejo sanado de forma muito rápida. Então, por exemplo, quando eu pesquiso por estúdio de fotografia em Aracaju, se você tá mostrando não vai aparecer o meu porque eu não coloco lá. Tá vendo? Vamos conversar aí sobre um contrato com relação a isso depois, entendeu? Então, se você pesquisa por supostamente, né, por um estúdio de fotografia em Aracaju, o que é que o Google vai fazer em fração de segundos? Eles vão pesquisar dentro de vários pontos, né, de vários tópicos, vão pesquisar qual que é o estúdio que supre melhor as necessidades daquele cliente, e aí, pá, entrega. Então, é tudo uma questão de você entender, você enquanto empresa, entender também que aquela ferramenta, aquela plataforma ali também é uma empresa e precisa... Eu tô aqui no Google, eu tô vendo aqui agora. Tá no Google? Só que eu sou 3, 4, 5, 6... Então... Eu tô em oitavo. Em oitavo. Pra mim mesmo. Pra você mesmo. E assim, isso é porque ele não identificou a sua localização, por você estar aqui já no estúdio. Esse é um dos tópicos que contam pro Google, né? Por exemplo, se eu estiver aqui perto e pesquisar por um estúdio, o Google vai entender, tem um estúdio de Nando ali pertinho, vou entregar isso aqui para Alice, e eles entregam. Inclusive, amigos fotógrafos que possam estar assistindo, o estúdio de nenhum de vocês tá aqui, viu? Amigos tá fotógrafos, aparecendo, vamos não. Conversar aí, amigos fotógrafos, vocês estão deixando dinheiro na mesa, viu? Estão deixando dinheiro na mesa. Porque o que acontece? Um dos tópicos que faz o Google entregar a sua empresa ou não é a questão da localização. Mas assim, como você está querendo atingir um público que está em qualquer localidade, existe uma técnica para você ganhar notoriedade no Google que a gente do marketing chama de SEO. Sim. Que é o quê? É a otimização da sua empresa dentro da pesquisa do Google. Então, quando você pesquisa, por exemplo, uma pizzaria em Aracaju, aquelas 3 pizzarias que aparecem ali no topo, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali porque elas mostraram para o Google, através de todo esse trabalho estratégico de SEO, que elas são referência naquilo.
Então, o Google vai e entrega aquelas 3 pizzarias primeiro para o cliente, entendeu? Então, é um trabalho também de marketing e é um trabalho, por exemplo, que, assim, custa muito pouco, principalmente para uma empresa local, que é o nosso caso, custa muito pouco e que é muito pouco explorado aqui em Aracaju, Nando. Pouquíssimo. O povo aqui eu acho que é muito mal acostumado com relação a isso, mas também tem um fator também que eu acho que é muito implicante nisso, que é o fator turismo também. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu, particularmente, não tenho o costume de colocar no Google para pesquisar sobre hamburgueria. O que é que eu faço? Tem alguns Instagrams de dicas que eu sigo, ou até amigos que eu posso pedir referências e, galera, me indiquem aí uma pizzaria boa, um hambúrguer bacana. A galera vai saber indicar. Mas se você viaja para algum outro estado, viaja para alguma outra cidade, o que é que você vai fazer se você não tem contato com ninguém e não sabe de dica de nada? Que você vai? Google. Você vai no Google. Não tem Então jeito. acontece muito. E aconteceu isso com uma banda que eu tinha, que era o Wisconsin, era uma banda country que eu tinha. E aí um casal de Brasília tava viajando, tava aqui em Aracaju, e aí eles viram o Stones no Instagram, procuraram pub, tava lá Stones lá. Foram, assistiram o show da gente, gostaram da banda e contratou a gente para poder tocar no casamento deles, que ia acontecer meses depois aqui em Aracaju. Tá vendo aí? O Google Porque a mulher era daqui, morava em Brasília, mas vieram para cá. Mas o Google ajudou nisso daí de uma forma até indireta. Assim, e existem... A gente tá muito ligado ainda a essa questão de referência. O cliente nos indicar para outro cliente. E é óbvio que isso é de extrema importância, né? Porque é aquele boca a boca que vai ser sempre essencial, vai sempre dar certo. Mas a gente volta para esse mesmo assunto de, assim, você não está atingindo uma gama de pessoas que não conhecem seu produto e seu serviço e que não tem ninguém ali direto para indicar, entendeu? Então, aí é que entra a necessidade, por exemplo, de você estar bem posicionado no Google. Existe, por exemplo, porque o que acontece? O Instagram é uma rede social visual. Sim. É um produto de apelo visual. Então, por exemplo, loja de roupa, hamburgueria, etc. O Instagram vai ser a principal ferramenta de venda, de você se conectar ali com o seu público. Mas existem outros serviços e produtos também que vai ser mais de necessidade, que você vai procurar quando você só tem a necessidade daquilo. Você, por exemplo, uma empresa que trabalha com limpeza de sofá. Você não tá lá no Instagram e você vai querer, vou pesquisar uma empresa de limpeza de sofá agora para seguir. Vou acompanhar o que faz a empresa de sofá. Não, entendeu? Quando você precisa limpar o seu sofá e você não tem referência nenhuma, você vai no Google para pesquisar. Empresa de limpeza de sofá. Então, aí é que entra o quê? Você entender o time de compra do seu cliente. Como que seu cliente está se comportando dentro do Google? Esse cliente de limpeza de sofá, ele vai ser muito forte dentro do Google. Sabe uma empresa que anuncia bem no Google e que sempre faz muito trabalho graças ao Google? Chaveiro 24 horas. Chaveiro, nossa, chaveiro assim... já trabalhei muito com posicionamento Google de chaveiro em Itabaiana, por exemplo. E dá muito retorno. A gente já teve casos assim de ter chaveiro em Itabaiana, que não é nem capital, 8.000 ligações, assim, dos dados no Google, né? Claro que às vezes a pessoa clica lá, e não são 8.000 vendas, mas assim, foram 8.000 vezes que aquele chaveiro esteve na cabeça de alguém, que estava ali sendo visto por alguém, entendeu? Então, isso tudo é você criar conexão. Não significa que você tem uma empresa que trata de lavagem de sofá, você não vai trabalhar no Instagram. Sim. Claro que você vai trabalhar, mas você precisa entender... como uma vitrine. Como uma vitrine. Você precisa entender que o time de compra do seu público ali é outro. Ali você vai criar uma conexão, você vai fortalecer o seu branding, que é a sua marca, tá mostrando justamente essa questão de, cheguei aqui na casa, o sofá tava assim, agora tá desse jeito. Vai criar essa conexão, porque isso também, mais pra frente, no longo prazo, principalmente, vai te possibilitar a venda. Mas se você quer atrair um público que tá com um time de compra bem melhor pra você, é Google. Você vai trabalhar Google, entendeu? Então, o marketing digital, ele precisa ser entendido como isso, como várias plataformas dentro do marketing, que você tem a possibilidade de trabalhar o seu produto, o seu serviço do jeito certo e se conectar com seus clientes, entendeu? Você está trabalhando só com o Google, você não está falando do Yahoo.
E é assim, aquela porcentagemzinha pequena. Rapaz, Existe o eu acho Yahoo que ainda? existe ainda. Agora, eu acho Bicho que ninguém usa, né? Mas ele é resistente, bichinho, Yahoo né? é resistente. Deve existir, talvez, não sei. Posso estar completamente errado. Porém, tem muita gente que ainda tem e-mail do Yahoo. Do Yahoo, é. Tem essa questão também. Mas assim, o Google, cara, o Google É, isso é inquestionável. é inquestionável, É como a Coca-Cola, disruptivo, não tem como competir. entendeu? O Google McDonald's. é assim, existe vida antes e depois do Google, né? Porque Pode datar isso aí mesmo. salva. E outra, assim, eu digo pra você com toda a sinceridade, com a experiência que eu tenho mesmo. As empresas, principalmente as empresas locais, elas não estão usando nem metade do poder que o Google tem pra fazer o negócio delas crescer. Mas eu acho que muita gente não enxerga isso ainda. Não enxerga. Não tem a mínima noção do potencial. Uhum. E aquela coisa, pronto, até isso aqui que a gente tá fazendo, pô, um podcast. Você já participou de algum podcast antes? Não. Pois é, todos os convidados, com exceção de um, Ramon Coxinha. Ramon, um grande abraço. Ramon Coxinha Eu quero o episódio 2, Ramon Coxinha, veio aqui no podcast. ficou massa demais, viu? Não, o cara é figura. Não. Mas pronto, com exceção de Ramon, ele foi o único que já participou de outros E podcasts. outros podcasts. Mas todos os convidados que eu trouxe, inclusive das pessoas em que eu alugo aqui o estúdio, todos os convidados participam pela primeira vez de um podcast. Podcast. Pra Então você é ver uma aqui. novidade. Uhum. A galera, isso já virou febre em São Paulo. E até como eu debati aqui num podcast com o Vini Bufato, que foi um convidado meu, Vini falou, eu acho que o podcast lá deu muito certo porque lá tem muito trânsito. Então as Sim. pessoas escutam podcast no trânsito. Uhum. Porém, talvez aqui, ontem mesmo eu passei 1 hora, pô, basicamente, para ir fazer 2 viagens rápidas. Já foi-se o tempo Então. que Aracaju era fácil de dirigir, viu? Exatamente, tá É. tendo muito carro. Pode ser que essa tendência pegue, como Uhum. é notório de todos os anos. O que começa a fazer sucesso fora, Rio, São Paulo, vamos dizer que o Brasil tá em Rio, São Paulo, depois chega aqui como tendência, né? Exatamente. E o marketing digital não foge disso. Não. É a mesma coisa. Você precisa estar antenado o tempo todo. Uma coisa que eu bato muito na tecla é justamente essa coisa de, assim, você enxergar o marketing, principalmente o marketing digital, só como o Instagram. É claro e é inquestionável que, assim, a empresa, independente do que ela vende, ela precisa estar bem no Instagram. Ela precisa estar com o Hoje Instagram. é uma das principais plataformas. né? Exatamente, é inquestionável isso. Mas assim, as empresas elas precisam entender que o Instagram é uma casa alugada. É como você que tem um estabelecimento comercial e que você aluga, mas você tem que estar preparado para a qualquer momento o dono daquele ponto ali chegar para você e dizer, olha, meu sogro tá querendo abrir uma oficina, vou ter que tirar você daqui, porque a oficina do meu sogro vai ser aqui. Sim. Entendeu? E no digital, o Instagram é isso, é uma casa digital alugada, no sentido de que ele pode a qualquer momento perder força. Eu lembro, eu não sei se foi no começo da pandemia, por exemplo, que teve uma questão do Instagram que ficou parado por um tempo e ali várias empresas deixaram de faturar. Por quê? Porque elas não tinham outros canais de venda. Entendeu? Você não pode deixar a sua empresa, principalmente quem tem uma empresa só virtual, que não tem empresa física, deixar tudo nas mãos do Instagram. Você precisa construir uma história, uma comunicação em outras redes sociais também. E também tá antenado nessa questão de o que está surgindo, o que é que o seu público está consumindo. Foi nessa que o TikTok cresceu e tá aí agora, né? Cada vez mais. Qual é o maior pico de downloads do Telegram? Quando o WhatsApp dá pau. O WhatsApp dá pau. Exatamente. Exatamente, é isso Entendeu? É isso. Então, para quem não tem um Telegram, quando o WhatsApp para, o que Pois acontece? é. Para quem não tem um público, na medida do possível, claro, porque também não dá para concorrer diretamente com o Instagram, um público fidedigno de Telegram ali, de você criar um grupo, alguma coisa desse tipo. Como é que fica a venda quando o WhatsApp cai? Entendeu? E que é uma excelente forma de comunicação também. Muito. Até que pra mim, como fotógrafo mesmo, é massa pra poder mandar conteúdo. Fica a dica pra quem não sabe disso.
Mas o Telegram você consegue mandar imagens em alta resolução Não sem perde a perder qualidade. É. Vídeo também, você consegue mandar Não vídeos de perde. 200, 300 mega. É. Eu consigo mandar um episódio desse inteiro de podcast sem perder qualidade, tudo através do Telegram. E você, uma dica que eu deixo aqui também é que, principalmente você que faz conteúdo de alguma forma, vá alimentando aos pouquinhos o Telegram, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Eu digo e repito, o TikTok começou assim e hoje em dia é uma empresa. Eu estava lendo esses dias que a Uber já foi mais valiosa que a Petrobras. Entendeu? Uma empresa, assim, digital. Então, é um mercado extremamente volátil que você precisa estar se atualizando o tempo todo e tudo gira em torno de comunicação e relacionamento com o cliente. Marketing, venda, é lidar com pessoas. Você precisa estar antenado para saber o que as pessoas estão consumindo. O que está sendo conversado. Foi aquela questão do meu vídeo lá do Big Brother, entendeu? Sim. Falando sobre o Big Brother. Você que tem uma empresa, mesmo que você não goste de Big Brother, não estou dizendo que você tem que perder o tempo ali sentado. Eu odeio. Entendeu? Assim, não tô dizendo isso, mas você precisa. Porém, se me chamarem para participar, eu vou, tá? Imagina aí, viu? Ele lá com a camiseta preta com Fala Aqui Podcast, fazendo a pouca propaganda. Mas você precisa entender o que as pessoas estão consumindo, porque você vende para as pessoas. O que as pessoas estão consumindo tem que ser o que você tá ligado ali para realmente essa conexão acontecer da forma certa, entendeu? E o Big Brother realmente é um caso de estudo com relação a todo tipo de campanha de marketing. Tudo. Todo tipo de campanha. Ali é forte, é muito forte. Muito. E muita gente questiona. Mas será que a TV vale a pena? É uma coisa que sempre debateram, né? Depois da internet, depois do YouTube e das redes sociais, a TV vai morrer. Velho, Não. anuncie na TV com a sua empresa, qual que ela seja. Vai dar um boom muito grande. A audiência da TV é impressionante. É o que eu digo. Se você tem a possibilidade de anunciar sua empresa em qualquer canal que seja, anuncie. Você só precisa primeiro estudar o que a gente chama de ROI, né? O retorno sobre o investimento. O quanto que você vai investir ali, quanto que você vai investir no mercado digital, quanto que você vai investir na TV, no rádio, se vai dar certo, se não vai dar. E a forma como vai se comunicar através dessas plataformas. Exatamente. De cada uma. Exatamente. E aí sim é que vai acontecer realmente esse boom na sua empresa, de você entender que as coisas estão funcionando. Recente eu fiz um vídeo comercial para uma escola e na ideia, no contrato, tudo que a gente fez, era para fazer um vídeo para redes sociais. Então era um vídeo que era bem informativo, um vídeo institucional, e ele tinha 1 minuto. Só que aí gostaram tanto do vídeo que disseram, não, agora a gente quer colocar ele na TV. Velho, pra gente colocar esse vídeo num formato pra TV, foi uma mola. Não só com relação à resolução, porque a gente filma para uma resolução específica para a internet, a resolução para a TV é totalmente diferente, mas a linguagem, a gente teve que mudar tudo. Eu tive que basicamente criar um vídeo novo através da edição. Criar um novo vídeo, né? É justamente isso, é você entender como que seu público o que é que seu público está consumindo, o que ele está pensando quando ele está à frente daquilo ali, seja aquilo da TV, quando ele está no Instagram, quando ele está no Google. Você criar uma comunicação certa, criar um elo certo, criar essa conexão e aí sim você acabar gerando essa venda, né, do seu produto. Tá vendo como foi simples? O papo, como foi de boa. Tô falando isso, galera, porque a Alice estava nervosa. Eu estava, minha gente, grava um monte de vídeo aí com o texto todo decoradinho. Eu disse, Nando, esse negócio não vai dar certo. Olha, Nando, se eu ficar nervosa, se eu começar a gaguejar, você vai cortar tudo aí, viu? A gente marca nem outro dia pra gravar de novo. Não precisa nem cortar nada. E já acabou, eu queria ficar aqui mais umas 3 horas conversando. Não, a gente vai. Porque é o seguinte, a gente faz o tempo. Não é que tenha um tempo pra acabar, mas é pra deixar aquele gostinho de quero mais pra gente poder fazer a parte 2. Né? Exatamente. Vamos, já sobe essa hashtag aí, parte 2 marketing. Quero a parte 2 de Alice. Hashtag quero a parte 2 de Alice. E todo mundo que fizer a hashtag também me segue no Instagram, né? Então, é nesse momento que a gente chega nessa fase.
Passe aí suas redes sociais. Passa primeiro um recado pra galera. Você quer passar algum recado? Sua câmera está aqui, jogue duro. É isso aí, galera. Muito obrigada para quem nos acompanhou aqui. Minha rede social é @agenciafloro. Podem procurar por Alice Floro também. Vou estar lá. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Pra gente tomar um cafezinho, pra gente discutir sobre marketing, venda, pessoas. E foi o que a gente comentou aqui. É tudo conexão, entendeu? Se você tá precisando, se você tem uma equipe que você acha que precisa trabalhar uma coisa, que você viu que a gente comentou aqui e que não tem, pode me chamar para eu conhecer sua equipe toda. A gente tá aqui para criar esses vínculos e crescer todo mundo junto aí, né? Pois é isso aí. Alice, obrigado. Obrigadão, querido. Foi Prazerzaço massa. mesmo. Foi muito massa. Viu? E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Fala Aqui Podcast. Como eu já falei antes, prometo ter mais constância com relação aos episódios. É muito complicado para mim porque a vida é corrida. Mas vou trazer mais convidados. Todos os convidados que a gente traz aqui são pessoas muito legais. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Fala Aqui Podcast. Até a próxima. Valeu. Siga a gente no Instagram, @Estúdio Nando Moraes. Se possível, se inscreva no nosso canal do YouTube e dê seu like, que fortalece pra caramba o nosso canal. Então, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.